muito feliz de poder conversar um pouquinho. Na verdade é um monólogo, né? Porque eu falo sozinho, mas vamos falar um pouquinho sobre família. Eu tirei esse tema de um livro chamado Nós, vulgarmente chamado de Nós. Nós é um livro do Emmanuel, da década de 80, psicografado pelo Chico, e um dos primeiros temas é o tema família. Muito lindo o tema, muito lindo. E aí a gente vai descobrindo uma coisa que é interessante. Em família nós precisamos de 3 coisas, em ordem alfabética: boa vontade, paciência e renúncia. Fico pensando, meu Deus do céu, como a gente precisa de paciência em família, como a gente precisa se esquecer, procurar pensar no outro, como a gente precisa ter iniciativa em família. É muito importante para que a gente possa se enriquecer na família, porque ele diz que a família é aquele lugar que vai nos ajuntar, nos colocar de volta, nos reunir novamente para o nosso futuro, para a nossa redenção, para nos arrumarmos para o futuro, nos corrigirmos para o futuro. É muito interessante isso, mas você sabe o que é mais interessante? É que na maioria das vezes, em quase 100%, não são aqueles que já subiram a níveis superiores que se reúnem conosco em família. São aqueles com os quais nós temos compromisso e a gente não quer aceitar isso de jeito nenhum, não é mesmo? Porque a gente quer, junto da gente, pessoas que nos amam profundamente. E nós vamos ter ao nosso lado justamente aquelas pessoas que nós temos algum compromisso, alguma dívida ou algum resgate antigo para ser realizado. É por isso que a gente fica tão assim atrapalhado quando pensa em família, porque a gente vê as famílias assim um tanto quanto turbulentas, com dificuldades, porque não estão reunidas ali só as pessoas que se amam profundamente. São pessoas que trazem um passado e que têm relação conosco. Então, ele recomenda a gente sempre lembrar disso. E recomenda também que nós que estamos mais avançados na idade da família, por exemplo, nós que somos pais, mães, avós, bisavós, nós somos o espelho do futuro da nossa família. O que está acontecendo conosco é o que vai acontecer com a maioria dos membros da nossa família. Então, quando a gente projeta um idoso lá na frente e coloca ele ao abandono, é exatamente o que vai acontecer com a gente num futuro muito próximo e não muito remoto. Então, a ideia básica é que a gente se una. Veja lá os 3 pilares, né? Boa vontade, paciência e renúncia. É claro que tem certas horas que nós precisamos nos apagar, esquecer de nós e fazer com que aqueles membros da nossa família se exaltem. Aliás, tem uma coisa muito interessante a esse respeito, diz respeito aos nossos irmãos que estão envolvidos com a política. Eu vi, me parece que um dos nossos companheiros espirituais dizendo que os políticos saíram das nossas casas. São irmãos nossos, iguais a gente, com famílias, com problemas, com dificuldades. Mas o que é interessante, sempre a pessoa que está muito à frente tem alguém por trás que o está segurando, sustentando ou empurrando ele para frente. E normalmente é um membro da família. Por isso a importância da família na Terra, porque aqui é o lugar onde a gente vai se ajudar, se sustentar, crescer e se desenvolver para um futuro. Bom, o Emmanuel gosta de dizer para a gente que nós precisamos usar a bondade, mas a bondade em doses intensivas. Ai, meu Deus do céu, a gente pensa que a gente podia praticar a bondadezinha de vez em quando? Não, não é a bondade em dose intensiva. Como que é a bondadezinha de vez em quando? Falar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Ai, tá tudo bem com vocês? Não, a bondade intensiva é aquela da gente às vezes escutar uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer. Às vezes passar por cima de um defeito de um companheiro que a gente ama tanto, um filho, um esposo, uma esposa. A bondade intensiva é muito mais do que as pequenas bondadezinhas de cada dia. Aliás, as pequenas bondadezinhas de cada dia levam muito tempo para a gente formar
uma dose intensiva de bondade. Por isso nós precisamos aplicar a bondade intensiva dentro de casa, sempre, praticamente todos os dias. Porque dessa forma, lá na frente a gente vai ver a soma dessas bondades que vão nos dar muitas condições. Bom, é importante também nós lembrarmos que nós que temos compromissos com a sociedade, não é? Todos nós que estamos aqui nesse grupo de 14 pessoas temos um compromisso, porque nós temos aquela vontade de atender o próximo através do passe, da assistência espiritual. É sinal de que a gente tem um compromisso com a humanidade, não é? Às vezes a gente quer atender o compromisso com a humanidade dentro de casa, mas tudo bem, a gente tem esse compromisso com a humanidade. Ele fala pra gente de uma forma muito interessante que nós precisamos estar bem habilitados dentro de casa, atender 2, 3, 4, meia dúzia de pessoas em casa, porque senão, como é que nós vamos atender as pessoas lá fora? Ficaria muito difícil atender a muitos se a gente não socorre a alguns. E às vezes é assim, não é? A gente vê às vezes a imperfeição de um filho, de um marido, de uma esposa, e a gente tem tanta dificuldade de aceitar aquilo, tanta dificuldade de conviver com aquilo. Mas se a gente for ver a nível de humanidade, como é que a gente pode entender a humanidade que traz também no seu bojo, pelo seu próprio caráter de expiação, ou de provas, ou de regeneração, que seja, como é que a gente pode ver na sociedade as dificuldades e as inferioridades desses nossos irmãos, se a gente não consegue compreender dentro de casa, não consegue tolerar, ter paciência, ter amor, compreensão, sabe? Ter aquela resignação muitas vezes para escutar calado, para saber a hora de falar, para saber a hora de se opinar. Então nós que temos compromisso com a humanidade, precisamos trabalhar isso já desde casa, com todos aqueles de casa. Não adianta a gente atender ao mundo e chegar em casa e desatender os domésticos. Nós precisamos atender também os domésticos. A gente que é vovô e vovó, a gente não adora dar uma balinha pro netinho, dar um dinheirinho para ele comprar doce, não é mesmo? A gente precisa ter essa noção de que precisamos amar intensamente esses de casa para que a gente possa também começar a amar aqueles que estão fora dos nossos muros, que estão além dos nossos muros, não é? Então é assim, quando a gente consegue trabalhar com silêncio, com generosidade, fico pensando, né, uma mãezinha de família, um paizinho de família que trabalha em silêncio. Às vezes o pai de família traz todos os recursos para dentro de casa, muitas vezes não reserva nada para si, muitas vezes passa dificuldades, às vezes anda de ônibus para economizar gasolina, às vezes deixa de fazer um lanche, fazer um passeio, fazer um lazer, para que a família não fique desatendida, não só o pai de família, mas a mãe também, na maioria das vezes. A gente vai vendo que isso é uma soma que vai conquistando o respeito a cada dia daqueles que convivem com a gente. Porque mais dias, menos dias, eles vão verificar a nossa cota de sacrifício. Eles vão entender a nossa cota de sacrifício e vão saber o que estamos fazendo por todos. É claro que nós também trazemos as nossas imperfeições. Na Terra não tem ninguém que possa dizer que seja perfeito. Mas nós podemos construir devagarzinho, com pequenos gestos, com pequenos sentimentos, com pequenas formas, diariamente, constantemente. E como é que a gente faz isso? O Emmanuel dá uma receita muito simples para a gente fazer isso. A gente pode fazer isso através do Evangelho. Praticarmos o Evangelho no lar. Conhecermos o Evangelho dentro de casa, junto com os nossos queridos. Olha, é compreensível que de vez em quando nós passamos períodos muito, muito, muito obscuros. Dentro de casa o Evangelho a gente faz, não sente qualquer reação, qualquer sentimento, não sente qualquer inspiração. Mas nós precisamos perseverar nesse Evangelho, porque é ele que vai dar para a gente a sustentação. De uma forma, inclusive, às vezes inesperada. Então, às vezes você está ali há meses, anos, cultivando o Evangelho em casa, e de repente surge aquela oportunidade da prática cristã, e nós temos aquela sustentação por termos nos aprofundado no Evangelho junto com a nossa família. E às vezes a prova não vem só para um dos membros da família, vem para toda a família. Vejam, quando vai um pai de família embora, uma mãe de família tem que se ausentar do lar através da morte,
a família inteira fica abalada, fica chocada. Como que a gente vai lidar com isso se não tivermos o evangelho muito forte em nós, gritando dentro de nós, falando, lembrando, relembrando? Por isso nós precisamos praticar o evangelho, cultivar o evangelho com frequência em nossos lares. E ele também fala para a gente o cuidado com reclamações sem proveito e destrutivas. Reclamações sem propósito, sem sentido. Às vezes a gente cria esse hábito em casa, a gente fica numa condição, meu Deus do céu, reclamamos de tudo, porque o café está muito doce, porque a comida está fora do ponto, porque o filho fica só no computador, porque o filho não quer saber de ajudar o pai, porque a gente fica num mundo de reclamações desnecessárias. Porque no fundo, primeiro nós é que temos o compromisso, nós é que temos a dívida, nós é que precisamos pagar. Seria a mesma coisa assim, da gente fazer uma dívida e pedir para outra pessoa pagar para a gente. Às vezes a gente pode encontrar uma pessoa bondosa que pague, mas na maioria das vezes nós é que temos que assumir os nossos próprios compromissos. E é isso que acontece quando a gente começa a fazer reclamações sem propósito, sem proveito, sem necessidade. Bom, atendemos todos nós precisamos atender dentro de casa. Todos precisam entender que estão sob a nossa guarida. Um com o outro, filho com pai, pai com filho, com mãe. Todos nós precisamos estar sob a mesma guarida e atendermos a todos. Então a necessidade de um, a necessidade do outro. A necessidade dele é menos importante do que a do outro. Atender a todas as necessidades. Isso é o mais importante que nós temos em casa. E as necessidades reais, obviamente, não é? As frivolidades, muitas vezes a gente pode deixar passar. Mas é importante estar atento em estar pronto a auxiliar e atender. Porque a casa da gente, o lar da gente, é como se fosse um lugar onde nós estamos ali, todos reunidos, provisoriamente. Um porto. Já viajaram de navio? Ai, que delícia! Ai, meu Deus! A gente está ali no porto esperando para embarcar. Então todos nós estamos esperando para embarcar. É o nosso entusiasmo para pegar aquele navio, pegar aquela viagem, pegar aquele caminho. Então a gente se retira do mundo material através de dentro de casa, que é o nosso porto. É onde a gente precisa estar com bastante força, com bastante entusiasmo, com bastante amor, para que a gente não receba surpresas, não é? Quando a gente sai de casa e vai embora e fica sozinho, eu tenho certeza que a gente vai receber muitas e dolorosas surpresas e muitas e dolorosas e inquietantes dificuldades, porque estamos fora do nosso compromisso. Bom, terminando, encerrando, finalizando, os expositores costumam fazer isso, né? Nós precisamos procurar o evangelho com todos, se não com todos, sozinhos, e nunca nos esquecermos. Todo dia é dia de começar. Não deu certo hoje? Amanhã. Não deu certo amanhã? Depois da manhã. Precisamos sempre recomeçar e ter isso em mente. Vamos nos deitar, vamos nos dormir, vamos estar, às vezes, num dia difícil, numa situação difícil, mas não esqueçamos, amanhã é sempre um novo dia de recomeçar. Ai, passei da hora, né? Meu Deus do céu, 13 minutos. Jesus, desculpe, viu?